Falta de chuva poderá comprometer a disponibilidade e produção de eletricidade na hidroelétrica de Caorabassa. Tomás Vieira Mário afirma que, pela corrupção generalizada nas instituições públicas, torna-se difícil obter um contrato sem dar uma percentagem ao contratante. Os partidos políticos da oposição apresentaram ao Presidente da República uma proposta para integrar um governo inclusivo a ser formado por Daniel Chapo. A revelação inédita foi feita por Manuel de Araújo. Ora viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o Jornal da MBC TV, hoje dia 11 de janeiro de 2025. Para já vamos acompanhar as notícias que marcam a atualidade nacional. E começamos com a nota que dá conta que Margarida Talapa, membro da Comissão Política da Frelimo, chefe da Brigada Central deste partido de assistência à província da Zambésia nas últimas eleições e que no mandato que agora termina foi ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, é candidata da Frelimo para assumir o cargo de presidente da Assembleia da República. Esta é uma notícia a acompanhar nos nossos próximos blocos noticiosos. Agora sim, vamos à notícia que dá conta que estão criadas todas as condições para o ato solene de investidura na próxima segunda-feira dos 250 deputados da 10ª legislatura eleitos nas 7ª eleições gerais realizadas a 9 de outubro de 2024. A Assembleia da República vai acolher, na segunda-feira, a cerimônia solene de investidura dos 250 deputados da 10ª legislatura, eleitos nas 7ª eleições gerais de 9 de outubro de 2024. De acordo com o Jornal Notícias, na edição deste sábado, foram notificados e convocados todos os parlamentares a fim de estarem presentes na cerimônia que se inicia às 10 horas. Os deputados oriundos de outras províncias já começaram a chegar à capital do país, Maputo, segundo avançou nesta sexta-feira Alfredo Napete, secretário-geral da Assembleia da República. Na cerimônia que será presidida pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, os deputados vão eleger o presidente da Assembleia da República, que será investido nas funções logo a seguir à sua eleição. Prevê-se também a presença de outros titulares dos órgãos de soberania, partidos políticos, membros do corpo diplomático, organizações da sociedade civil, líderes religiosos e altas individualidades acadêmicas. Até a tarde desta sexta-feira, decorriam atividades de substituição de placas com nomes dos parlamentares para identificar o lugar a ser ocupado por cada um dos 250 mandatários do povo em função da bancada parlamentar. Nesta legislatura, a Assembleia da República será composta por 4 grupos parlamentares, nomeadamente Frelimo, com 171 assentos, Podemos, com 43, Renamo, com 23 e o Movimento Democrático de Moçambique, com 8 assentos. Os partidos políticos da oposição apresentaram ao Presidente da República, Filipe Nyusi, uma proposta para integrar um governo inclusivo a ser formado por Daniel Chapo. A revelação inédita foi feita por Manuel de Araújo, membro sênior da Renamo e candidato derrotado ao cargo de governador da província da Zambésia. Manuel de Araújo foi o convidado da última edição do programa especial de informação da MBC-TV, transmitido na noite de sexta-feira, para comentar os mais recentes desenvolvimentos da situação política nacional. Durante a entrevista, fez uma revelação inédita sobre o diálogo político em curso entre os partidos com assento parlamentar, sob mediação do presidente Filipe Nyusi. É uma proposta, aquilo que se chamam de termos de referência. Portanto, o Partido Renamo, o Partido MDM e a Nova Democracia estavam a trabalhar num documento com o objetivo de traçar as linhas básicas do tal diálogo. Portanto, o que eles chamam de termos de referência, ou seja, qual deveria ser o conteúdo desse diálogo e qual deveria ser também a metodologia. Nós temos que criar o hábito de justificar os nossos atos, especialmente quando são atos políticos.
Se um líder, seja da oposição ou da posição, muda de posição, tem que se dar ao trabalho de explicar, ou ele ou o seu porta-voz. Portanto, eu acho que o Marcial aqui deveria ter vindo ao público para poder explicar a mudança do posicionamento, quer, por exemplo, do presidente da Renamo, e no caso em Apreço também, o Lutero tinha sido da mesma opinião. Se nós queremos resolver, aliás, esse aqui era o pensamento do presidente da Renamo, de que se nós queremos resolver o problema, quem provocou o problema tem que estar na mesa. E todo mundo naquela altura aplaudiu o presidente Ossuf Momad por esta postura. Mas ele depois mudou de postura por razões, que ele deve conhecer, por ter sido razões pessoais, razões do partido ou outras, mas vê-se que é uma mudança de 160 graus. Então, ele mudou completamente de posição. Então, era preciso e era de bom tom que ele explicasse, e eu acho que há várias razões que podem ser usadas para legitimar essa mudança de posição. Tem que haver transparência. Porque muitas vezes o que acontece neste país é que os partidos políticos abrem a janela e gritam: nós queremos democracia, nós queremos transparência. Mas dentro da casa há muita pouca transparência e há muito pouco apetite para partilhar os passos que estão lá. Mas também compreendo a dificuldade de negociar e ao mesmo tempo ser bastante transparente. Para Manuel de Araújo, o diálogo político não passa de uma estratégia da Frelimo e de Daniel Chapo para ganhar tempo e legitimidade. Eu acho que é para ganhar tempo e, mais do que ganhar tempo, para dar legitimidade ao Chapo. Porque se eles sentam-se com o presidente Nunes e com o Chapo, implicitamente a Renamo está a reconhecer os resultados, o MDM está a reconhecer os resultados e a Nova Democracia está a reconhecer os resultados. Está a dizer que o incumbente é o presidente Nunes, ele é que ainda está a dirigir. E mais, estes encontros serviram também para descartar a participação da África do Sul como mediador. Se for a ver, o presidente Cyril Ramaphosa mandou um dos seus melhores assessores, que foi ministro do Mandela, o Sidney Mufamad, que é um grande securocrata de reconhecidos méritos, para que viesse cá dar a sua mão. E o presidente Nunes deu um pontapé, portanto, no traseiro do presidente Ramaphosa. O grande problema disso qual é? Como todo o poder, tu muito bem disseste, está nas mãos do Chapo, o Chapo vai ser o cozinheiro. Ele vai pôr os ingredientes que ele quiser. Não vai ser, depois de tomar posse, o Chapo não vai aturar os outros. Ele tem uma agenda, ele tem que governar. Ele tem um manifesto. Ele tem que fazer o delivering. A prioridade dele vai ser o delivering. E não vai ser, infelizmente, a negociação. Haver um acordo, o acordo deveria ser antes da tomada de posse. Depois da tomada de posse, o Chapo vai ser um outro animal político. Por outro lado, Araújo critica a pressa dos deputados da oposição em tomar posse, mesmo sem reconhecerem os resultados eleitorais. Eu acho que os deputados da oposição não deveriam estar naquela sessão solene para mostrar o seu descontentamento. Mas depois há ali um período de 30 dias em que eles depois podiam ir tomar posse. Portanto, tinha que haver uma posição simbólica de que nós não concordamos com esses resultados, mas depois, portanto, podiam tomar posse, mas não dar aquela área de dignidade que vai ter a cerimônia de tomada de posse. Acompanhe a entrevista completa de Manuel de Araújo nas plataformas digitais da MBC-TV, como Facebook, YouTube e Instagram. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que um distrito, uma indústria, é a proposta dada ao próximo presidente da República a tomar posse no próximo dia 15 do mês em curso para aliviar o índice de desemprego no país e evitar o engajamento de populares em manifestações. A proposta foi feita pelo economista Clésio Foia. São problemas, tensões pós-eleitorais, mas que depois também sempre tem que ver com reclamação, impugnação de elevado custo de vida, não é? Repara, houve saques em armazéns, não é? O que também quer dizer alguma coisa, não é? Significa que o nosso processo de crescimento deixou
a desejar, não é? Porque se nós tivéssemos indústrias, nós pudéssemos aproveitar aquilo que é o nosso acervo, a nossa abundância em matérias-primas, não é? Estamos a falar de recursos naturais, minerais, florestais, pesqueiros, não é? Todos eles, se nós criássemos com base naquilo que foi o governo que vai agora afindar. Teve iniciativas interessantes, um distrito, um tribunal, um distrito, uma delegação do INSS, pegando essa premissa de iniciativa presidencial, aproveitando aquilo que é o acervo da nossa abundância de matéria-prima, nós podíamos, que tal, chegarmos agora com novos paradigmas. Um distrito, uma indústria, não é? Há distrito que tem indústria, é distrito que tem aqui um potencial incomensurável naquilo que tem a ver com recursos pesqueiros, podemos até falar em Cabo Delgado, Nhembane, não é? Então, um distrito, não é? Uma indústria pesqueira, um distrito, uma indústria de cadeia de valor dos recursos florestais, um distrito, uma indústria, portanto, de cadeia de valor dos recursos minerais, não é? Para que se possa aliviar as pressões de desemprego, não é? Para que as pessoas das próximas vezes não tenham, portanto, a aptidão, não tenham disponibilidade para, portanto, aderir a ondas de saques, vandalização e pilhagem, não é? Depois de a plataforma eleitoral DICIT e o MAS Integridade terem enviado uma carta ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pedindo a sua mediação para pôr fim à crise política em Moçambique e, com isso, impedir a investidura de Daniel Chapo, o analista político Fredson Guilin afirma que nenhum país africano irá criar inimizades com Moçambique. Faltando sensivelmente 4 dias para a investidura de Daniel Chapo como presidente da República de Moçambique, eleito nas eleições de 9 de outubro de 2024, uma parte da sociedade civil moçambicana continua engajada em inviabilizar a cerimônia solene de tomada de posse. Para o efeito, a plataforma DICIT e o consórcio eleitoral A Mais Integridade escreveram ao presidente da África do Sul a pedir que Cyril Ramaphosa sirva de mediador na crise em Moçambique. Reagindo ao fato, o analista político Fredson Guilin disse ser quase impossível impedir Chapo de tomar posse, pois não vê nenhum país africano, sobretudo membro da SADC, a decretar inimizade com Moçambique. Eu não sei se haverá algum Estado africano, ele fez menção à África do Sul, que poderá estar disponível a uma missão dessas. Penso que vai ser difícil encontrar um Estado africano, membro da SADC, vizinho de Moçambique, que esteja em condições de irritar o Partido Frelimo tão profundamente assim como poderá ser. E nós já temos o exemplo daquilo que foi o desempenho da SADC no Zimbábue. Ao invés de ter resolvido o problema, a SADC posicionou-se praticamente do lado da ZANU. Portanto, é um pouco difícil prever-se que esta ajuda de um outro Estado possa ocorrer. Segundo Guilin, o governo ainda não está suficientemente pressionado para sentar à mesa de negociações com vista a acabar com as manifestações. O regime sabe que pode sobreviver muito tempo de manifestações, e este foi um exemplo, já passam 2 anos, mas ainda não houve assim uma pressão internacional que forçasse a essas concessões. O que é que pode-se fazer? Como a tua pergunta é muito interessante, há uma experiência no contexto moçambicano, aliás, a experiência da Renamo, todas as concessões que a Renamo obteve no contexto moçambicano, que até houve mudança a nível legal, a nível constitucional, a nível da composição dos órgãos eleitorais, tudo foi feito fora da Assembleia da República, tudo foi feito com base na luta da Renamo. Após acompanharmos estas notas de reportagem, é momento de irmos para uma brevíssima pausa e voltamos a seguir com outras notícias nacionais. Até já.
Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda e última parte do Jornal da Noite. O jornalista e jurista Tomás Vieira Mário, convidado da última edição do programa Estado da Nação da MBC-TV, disse que a corrupção é uma forma normal de vida no país. Tomás Vieira Mário afirma ainda que, pela corrupção generalizada nas instituições públicas, torna-se difícil obter um contrato sem dar uma percentagem ao contratante. A corrupção em Moçambique tem sido objeto de debate em diversas esferas da sociedade. Desta vez, o jornalista e jurista Tomás Vieira Mário disse em entrevista à MBC-TV que a corrupção enraizada tornou-se um cancro que empobrece o país. É uma expectativa legítima. A corrupção, ao nível em que está em Moçambique, não é um fenômeno que se possa esperar que um governo que toma posse no dia 15 de janeiro, no ano seguinte, elimine a corrupção. Não é assim. Não é realístico. Porque ela ficou uma forma normal de vida no nosso Estado. Já ninguém a vê como algo negativo. Está de tal forma encrustado no tecido público que ele já não se assusta. E, portanto, é uma questão de estrutura já, de estrutura mental que se criou. Para Vieira Mário, no Estado moçambicano não há contratação de serviços que se possa ganhar sem que haja pagamento de subornos ao contratante. No Estado moçambicano, na função pública, não há contrato nenhum que você ganhe sem dar percentagem a quem está do lado do Estado. E já é normal. Ninguém mais se assusta. Não é? Ninguém se assusta. No Estado moçambicano, não há contratação de serviços que você possa ganhar sem que haja luvas ao contratante. Você vai ao hospital para ser atendido, é normal que você pague até ao servente que o receba. Você vai à escola, o seu filho, para poder ter matrícula, passar de classe, tem que pagar ao professor. Já normalizamos isso. Então, é um problema mental muito, muito sério que nós temos. É uma doença muito séria. E essa doença, não podendo ser curada, pode ser controlada. Tomás Vieira Mário fez estas declarações no programa Estado da Nação da MBC-TV desta quarta-feira. Por outro lado, Vieira Mário defende a refundação do Estado moçambicano
após a tomada de posse de Daniel Chapo como presidente da República. Para Mário, o recém-eleito presidente da República precisa criar um ambiente que possibilite mudanças na estrutura governativa do país. Os líderes são importantes quando dão um sinal de que vamos arrancar para a corrida e ele ficar à frente. Mas o líder hoje em dia não tem que ficar à frente. Ele não tem que dizer assim, sigam-me e ele arrancar. Não, não é assim. Ele tem que dizer, vamos, não sigam-me. É diferente, hein? Uma coisa é sigam-me, outra coisa é vamos. Vamos, como faz o pastor de gado, de carneiro. Ele faz assim, não é? Ele não vai à frente. E ele lidera. Lidera. E vai... Por exemplo. E põe os flancos. Olha, é assim que se vai, não é ali. Esse aqui é o líder. Portanto, quer dizer o seguinte, que individualmente pode ter grandes intenções, pode ter grandes ideias, mas se não cria um ambiente que possibilite mudança das estruturas, ele facilmente é engolido pelo sistema, facilmente é ignorado pelo sistema, facilmente é corrompido e cai frustrado. Então, ele tem que ser capaz de mobilizar intenções, mobilizar vontades, a partir, neste caso, do seu próprio partido político, dizer, assumimos isso, vamos com a população, a meta é esta, e aí tem que haver vítimas. Tem que haver vítimas. Tem que mostrar que o combate não é teórico. Tem culpados que têm que ir ao tribunal, condenados. Só assim é credível. Dizer, meus senhores, eu falei bater com a corrupção. Tem este processo, aquele processo. Tribunais, funcionem. Funcionem. Devolvam ao Estado o que é do Estado que saiu legalmente. Aí sim, mexe com a estrutura, mexe com a mentalidade das pessoas. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que a falta de chuva poderá comprometer a disponibilidade e produção de eletricidade na hidroelétrica de Cahora Bassa para o mercado doméstico e regional. Uma nota do Jornal Notícias refere que a falta de chuva associada à baixa disponibilidade hídrica na albufeira da barragem de Cahora Bassa poderá comprometer a produção e disponibilidade de eletricidade para os mercados domésticos e regional. Uma situação que, segundo Notícias, é preocupante considerando que os níveis de armazenamento da albufeira de Cahora Bassa encontram-se atualmente fixados em 20%. Em cenários normais, neste período da época chuvosa, as reservas estariam na ordem dos 70%, equivalente a 30 ou 35 mil milhões de metros cúbicos de armazenamento, mas está-se nos 12 mil milhões, portanto, fora do comum. Este é um alerta prestado por Agostinho Vilanculos, chefe do Departamento de Gestão de Bacias Hidráulicas no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Refira-se que o alerta surge 6 meses depois da HCB ter iniciado a implementação de um plano de gestão hidroenergético da albufeira e infraestruturas conexas para a baixa disponibilidade de água. A HCB produz, transporta e comercializa energia elétrica para Moçambique, África do Sul, Zimbábue e a Bolsa de Energia da região austral de África. Passamos para a página internacional. Os Estados Unidos da América impuseram sanções a 8 funcionários venezuelanos e aumentaram para 25 milhões de dólares de recompensa pela detenção do presidente Nicolás Maduro. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir
todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Nicolás Maduro tomou posse nesta sexta-feira para um mandato de 6 anos após uma eleição bastante contestada pela oposição venezuelana por não ter apresentado provas de sua vitória. A oposição, chefiada por Edmundo Gonçalves Urrutia e Maria Machado, afirma que foi confirmado um golpe de Estado. As críticas também vieram de outras paragens. Os Estados Unidos impuseram sanções no mesmo dia da tomada de posse de Maduro a 8 funcionários venezuelanos e aumentaram para 25 milhões de dólares a recompensa para a detenção do presidente Nicolás Maduro. Foi a última de uma série de medidas punitivas da administração Biden contra o governo de Maduro na sequência da votação de julho, que tanto o seu partido socialista no poder como a oposição do país da OPEP afirmaram terem ganho. A medida dos Estados Unidos da América coincidiu com as sanções à Venezuela anunciadas pelo Reino Unido e pela União Europeia. Maduro, de 62 anos, está no poder desde 2013 e as novas sanções surgem a pouco mais de uma semana antes de o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, terminar o seu mandato e ser sucedido por Donald Trump a 20 de janeiro. Com esta notícia, nós colocamos um ponto final a esta presente edição do Jornal da Noite, hoje, dia 11 de janeiro de 2025. Nós voltamos amanhã à mesma hora, quando forem precisamente 20 horas em todo o território nacional. Fique bem e fique com a restante programação da MBC TV. Até logo.